Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa 13ª aula do curso de Estatística Básica. Hoje apresentaremos o conceito de regressão linear simples. A regressão linear simples ela tem como objetivo descrever, através de um modelo matemático, a relação entre duas variáveis. Esse modelo ele é construído a partir de uma amostra contendo N observações destas variáveis. Seja então x uma variável explicativa e y uma variável a ser explicada. Então podemos definir y como sendo uma função de x mais um termo de erro. A letra E indica todas as influências sobre y que não são devidas a x. Assim, dado um conjunto de valores para x e y, a regressão linear de y sobre x consiste em obter uma reta que representa a relação verdadeira entre essas variáveis. Por exemplo, observe o gráfico. No eixo horizontal eu tenho uma das variáveis, x por exemplo, e no eixo vertical eu tenho outra variável, y. Então, as informações são dadas pelos pontos no gráfico. Cada ponto representa um par ordenado, ou seja, cada ponto indica um valor correspondente de x e de y. Dessa forma, por meio da regressão linear, nós conseguimos identificar essa reta que atravessa os pontos. Através dessa reta, é possível identificar valores de y com base em valores de x. Em outras palavras, assume-se que a relação entre as duas variáveis é linear, ou seja, ela assume uma forma como está apresentada na função. Nesse caso, uma função linear de y sobre x seria então dada por um termo que nós chamamos de coeficiente angular, multiplicando a variável x mais termo de erro. Vejamos graficamente. Nesse gráfico, o eixo vertical, mais uma vez, representa a variável y e o eixo horizontal representa a variável x. Então, suponha que tenhamos uma amostra com algumas observações de x e y. Note que cada ponto desse representa uma observação que traz valores de y e valores de x. Assim, a reta de regressão, que é dada pela função apresentada acima, corta os pontos obtidos através da amostra. A distância de cada observação com relação à reta de regressão será o nosso resíduo, ou erro. Como dito anteriormente, uma função linear é composta de dois parâmetros. Um parâmetro A, que identifica o ponto onde a reta toca o eixo do y, ou seja, o valor que y assume quando x for zero, e o coeficiente angular, ou B, que é dado pela tangente do ângulo formado da reta com a reta paralela ao eixo do x. Então esse ângulozinho aqui que nós chamamos de θ, o termo B corresponderá à tangente desse ângulo. Note que aqui é um triângulo retângulo, então a tangente desse ângulo vai ser dada pela divisão da variação de y pela variação de x. Dessa forma, realizaremos o que chamamos de ajustamento do modelo. Primeiro, defina y' como a mais bx, como sendo o valor que é predito pelo modelo para y a partir de certo valor x. E y é o valor observado. Então, o erro desse modelo vai ser a diferença entre o que é observado e o que é previsto pela reta de regressão. Dessa forma, o ajustamento do modelo vai consistir em selecionar os parâmetros a e b, de modo que a reta que corta os pontos leve ao menor erro possível. Para tanto, empregaremos o método conhecido como mínimos quadrados ordinários. Essa técnica consiste em localizar os parâmetros a e b, tais que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor possível. Note que a soma dos quadrados dos resíduos ela pode ser escrita como a soma da diferença entre o verdadeiro valor de y e o y previsto pelo modelo ao quadrado. Nós vimos que o y previsto nada mais é do que a nossa reta de regressão. Então, se substituirmos ele por a mais bx, então teremos y menos a menos bx ao quadrado. Dessa forma, queremos achar a e b que minimize essa função. Para tanto, tomaremos a derivada da função com respeito a e b e igualaremos esses valores a zero. A derivada do somatório de y menos a bx ao quadrado com relação a vai ser igual a menos 2, né? É a derivada de fora, ou seja, esse 2 passa pré-multiplicando, vezes a derivada de dentro. Aqui é menos a derivada de menos a é menos 1. Então eu tenho menos 2 que multiplica o somatório de y menos a bx. Isso aqui vai ter que ser igual a zero para que nós possamos encontrar o a que minimiza essa função. Se nós passarmos o somatório para dentro do parêntese, nós teremos que o somatório de y menos o somatório de a, dado que a é uma constante, é a mesma coisa que n vezes a, onde n é o tamanho da amostra, menos b vezes o somatório de x. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Se nós isolarmos o a, passando o NA para o outro lado, nós vamos ter que NA é igual a somatório de y menos b somatório de x. Por fim, se dividirmos os dois lados da equação por n, encontramos que a vai ter que ser igual ao somatório de y sobre n menos b vezes o somatório de x sobre n. O somatório de y sobre n é a média de y e o somatório de x sobre n é igual à média de x. Então esse será o nosso intercepto.
Note que nós precisamos encontrar o valor de b para definir o valor de a. Agora a derivada do erro ao quadrado com relação ao parâmetro b. Mais uma vez, tomamos a derivada de fora, então o 2 passa pré-multiplicando, e a derivada de dentro. A derivada de menos bx com relação a b vai ser igual a menos x. Dessa forma, teremos que menos 2 vezes o somatório de y menos a menos bx multiplicado por x. Vai ter que ser igual a zero. Se desenvolvermos o somatório de y menos a menos bx vezes x, teremos o seguinte: o somatório de x vezes y, menos a vezes o somatório de x, menos b vezes o somatório de x ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a zero. No item A, nós encontramos a fórmula correspondente ao coeficiente a. Se substituirmos nessa equação e isolarmos o termo somatório de x e y, chegaremos ao seguinte resultado. O somatório de x e y vai ser igual, aqui é onde estava o nosso termo a. Nós vimos no slide anterior que ele corresponde ao somatório de y sobre n, menos b vezes o somatório de x sobre n, que multiplica o somatório de x, como estava na equação anterior, mais, dado que nós passamos todos os termos para o outro lado, b vezes o somatório de x ao quadrado. Se realizarmos essa multiplicação dentro do colchete, chegaremos à seguinte conclusão. Aqui temos somatório de y vezes somatório de x sobre n, menos b, que multiplica somatório de x vezes somatório de x, vai ficar somatório de x ao quadrado sobre n, mais b, somatório de x ao quadrado. Reproduzindo, isolando o termo b aqui, podemos reescrever a equação da seguinte forma. Somatório de x e y vai ser igual ao somatório de y vezes somatório de x dividido por n, mais b, que multiplica somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado sobre n. Se nós mantivermos esse termo de um lado da equação e passarmos o outro termo subtraindo do outro lado, vamos chegar à seguinte conclusão. B vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório ao quadrado de x sobre n vai ser igual ao somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y sobre n. Agora, dividiremos os dois lados da equação por esse termo entre colchetes e chegaremos à seguinte conclusão. O parâmetro b vai ser igual ao somatório de xy menos o somatório de y vezes o somatório de x sobre n, dividido pelo somatório de x ao quadrado menos o somatório ao quadrado de x dividido por n. Podemos escrever de forma resumida os termos do numerador e denominador como sxy e sxx. Note que, se dividirmos o numerador e o denominador pela raiz quadrada do produto das variâncias de x e y, nós chegaremos à seguinte expressão, que o nosso termo b, ele nada mais é do que a correlação entre x e y, dividido pela razão entre o desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Poder explicativo do modelo. Nós podemos avaliar a qualidade do ajuste por meio do coeficiente de determinação, que nós chamaremos aqui de r ao quadrado, ou R2. Ele fornece a proporção da variação total de y, que é explicada pela nossa variável dependente x. Então o R2 pode ser obtido da seguinte forma. Beta ao quadrado vezes o somatório de xx dividido pelo somatório de yy, conforme aquela notação apresentada. Ou b vezes o somatório de xy dividido pelo somatório de yy. O R2 varia de 0 a 1. R2 igual a 0 indica que a reta é paralela ao eixo do x. Já o R2 igual a 1 indica que a reta explica toda a variação total y. Na prática, quanto mais perto de 1, melhor o ajustamento do modelo. E quanto mais perto de 0, pior o ajustamento do modelo. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.